Este CD consiste de 2 textos de Gregório de Matos e suas respectivas análises. Ao Santíssimo Sacramento estando para comungar. Tremendo chego, meu Deus, ante vossa divindade, que a fé é muito animosa, mas a culpa muito cobarde. A vossa mesa divina, como poderei chegar-me, se é triaga da virtude e veneno da maldade? Como comerei de um pão que me dais, porque me salve? Um pão que a todos dá a vida, e a mim temo que me mate. Como não hei de ter medo de um pão que é tão formidável vendo, que estás todo em tudo, e estás todo em qualquer parte? Quanto a que o sangue vos beba, isso não, e perdoai-me. Como quem tanto vos ama, há de beber-vos o sangue? Beber o sangue de um amigo é sinal de inimizade. Pois como quereis que o beba, para confirmarmos pazes? Senhor, não vos entendo. Vossos preceitos são graves, vossos juízos são fundos, vossa ideia é inescrutável. Eu, confuso nesse caso, entre tais perplexidades, de salvar-me ou de perder-me, só sei que importa salvar-me. Oh, se me deres tal graça, que tenho culpas a mares, me virá salvar na tábua de auxílios tão eficazes. E pois, já à mesa cheguei, onde é força alimentar-me deste manjar, de que os anjos fazem seus próprios manjares. Os anjos, meu Deus, vos louvem, que os vossos arcanos sabem, e os santos, todos da glória, que, os que vos devem, vos paguem. Louve-vos minha rudeza, por mais que sois inefável, porque, se os brutos vos louvam, será a rudeza bastante. Todos os brutos vos louvam, troncos, penhas, montes, vales, e pois vos louva o sensível, louve-vos o vegetável. Análise do texto. O poema de Gregório de Matos segue a temática religiosa. Todavia, nele é possível notar certas críticas ao catolicismo. O eu lírico teme o julgamento de Deus durante o ato de comunhão, pois esse se vê indigno e impuro. No entanto, este contesta os atos de comer o corpo e beber o sangue de Cristo, pois comer o corpo seria canibalismo, portanto impuro, e o beber o sangue representaria uma traição, inimizade. O eu lírico, no entanto, acredita que será perdoado por Deus, pois sua bondade é infinda. Ele também considera-se digno de louvar, tendo em vista que se todos os brutos vos louvam, a rudeza não os impediria de tal ato. Justifica esse pensamento ao dizer que os brutos louvam a imagem, a figura de Cristo e não ao seu espírito. Estrutura do poema. O poema apresenta uma única estrofe, com os versos dispostos de forma tradicional, ou seja, apresentam o mesmo número de sílabas poéticas. Seus versos são compostos por 7 sílabas poéticas, sendo, portanto, uma redondilha maior. As rimas são ricas, isso quer dizer que são formadas por palavras de classes gramaticais diferentes. Elas são dispostas de forma cruzada e entre elas há verbos soltos. Análise das figuras de linguagem. Nota-se no texto uma predominância de antíteses. Isso se dá pelo fato de que o eu lírico se vê num momento de dúvidas e incertezas sobre o que Deus reserva para ele, se ele é digno ou não da graça divina. Segue abaixo a lista de figuras empregadas no texto. 1. Se é triaga da virtude e o veneno da maldade. Antítese. Virtude e maldade são coisas opostas. Metáfora. Compara a mesa do divino julgamento a algo que enaltece as virtudes e derruba toda a maldade. 2. Um pão que a todos dá vida, e a mim temo que me mate. Antítese. A oposição entre a vida e a morte. 3. De salvar-me ou de perder-me. Antítese. A oposição entre a salvar e perder. 4. Que tenho culpas a mares. Hipérbole. Compara sua culpa à imensidão dos mares, ou seja, que ele é muito culpado. 5. E pois já à mesa cheguei. Hipérbato. A frase está em ordem invertida. O correto seria: e pois já cheguei à mesa. Afirma que a fortuna e o fado não é outra coisa fora a providência divina. Isto
que ouço chamar por todo o mundo fortuna, de uns cruel, de outros ímpia. É no rigor da boa teologia, providência de Deus alto e profundo. Vai-se, com um temporal anal ao fundo, carregada de rica mercancia, queixa-se da fortuna que a envia, e eu sei que a submergiu ao Deus iracundo. Mas, se faz tudo a alta providência de Deus, como reparte justamente a culpa a bens e a males a inocência? Não sou tão perspicaz, nem tão ciente, que explique arcanos da alta inteligência. Só vos lembro que é Deus o providente. Análise do texto. O poema de Gregório de Matos é de linhagem sacra. Nele, o poeta nos mostra que o nosso destino está nas mãos de Deus. A prosperidade ou o fracasso está ligado aos nossos atos, que devem seguir os preceitos divinos. Estrutura do poema. É um soneto, ou seja, constituído por 2 quartetos e 2 tercetos. Seus versos são decassílabos, ou seja, possuem 10 sílabas poéticas. As rimas são tradicionais, qualificadas como ricas, pois são feitas entre palavras de diferentes classes gramaticais. Os quartetos estão dispostos de forma interpolada. Já nos tercetos, as rimas são cruzadas. Figuras de linguagem. Nos poemas do período barroco, o escritor deseja convencer o público. Assim, ele passa a usar uma linguagem rebuscada, rica em figuras de linguagem. Segue abaixo a lista das figuras empregadas no texto. 1. Isso que ouço chamar por todo o mundo. Hipérbole, pois é um exagero da linguagem. 2. Vai-se com o temporal anal ao fundo. Eufemismo, é um jeito mais suave de dizer que o navio afundou. 3. E eu sei que a submergiu Deus iracundo. Hipérbato, há uma inversão nos termos da oração. 4. A culpa, bens e males à inocência. Antíntese, ideias opostas. Foi muito usada no barroco, já que havia contraste entre as duas visões do mundo, a teocêntrica e a antropocêntrica.